Olá pessoal, boa tarde. Hoje, dia 5 de março de 2022, nós estamos aqui no entardecer ainda muito quente, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu estou falando com vocês aí com 2 ventiladores circulando aqui porque está muito quente. E o assunto hoje é um assunto que, na verdade, ele nunca se encerra. É um desses tantos assuntos que nós não pretendemos espremer em poucas palavras, em poucos minutos. Se trata da mulher, se trata de nós, mulheres. E também se trata de nós, enquanto feminino e masculino. E isso inclui de onde nós viemos, como nós fomos gerados. Nós somos gerados por uma mãe e por um pai, né? Uma mãe e um pai. E dentro disso existem muitos desdobramentos dentro desse olhar sistêmico, ancestral, transgeracional, da história da humanidade, que são riquíssimos e que nos trazem profundas reflexões acerca de nós mesmas. Outro dia eu lia, e eu quero começar por esse fio aí, eu lia um texto de uma colega consteladora que ela abordava sobre a mulher, um tanque de guerra, né? Essa expressão, um tanque de guerra, quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu dentro da sua história ou não escuta ainda? Tem que ser forte, temos que ser fortes, resistência feminina, vamos à luta. Todas essas expressões, elas também vêm carregadas de toda uma leitura ancestral, de toda uma leitura da história de nós mulheres, que também tem aí que se ir com muita calma, com muita cautela, porque todas essas leituras vieram repletas de muita dor, de muitas violências, de toda uma subjugação, de toda uma série de fatores que até hoje repercutem em nós, né? Repercutem na nossa alma, repercutem nas nossas memórias ancestrais, na memória de todas as mulheres da nossa família, de todo o nosso clã familiar. E aí também eu quero trazer um pouco da minha própria vivência dentro do universo indígena. Eu estive por muitos e muitos anos, mais de 30 anos da minha vida, muito diretamente envolvida com as lutas dessas mulheres e também lutas dos homens, mas principalmente das mulheres, né? As mulheres enquanto mães, acolhedoras, nutridoras, protetoras da sua prole, né? Os homens como os que provêm, né? Os que desde a época das cavernas, a mulher fica, cuida, nutre, embala, acolhe, protege, e o homem vai para a caça, o homem vai para fora, vai para o mundo, né? E dentro desse ir para fora, para o mundo, tudo isso nós carregamos até hoje, né? Então este homem, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da nossa história humana, ele teve toda uma trajetória, todo um registro desses seus passos que até então repercutem em nós, atravessando épocas, atravessando décadas, né? Nós vemos muito a força, né? A força do homem e a força da mulher. E essa força da mulher, ela é uma força que também cala, que também silencia, que não explode, né? Ela guarda a dor de todas aquelas
que foram também violentadas, abusadas, exploradas, né? Maltratadas na sua alma, maltratadas, desrespeitadas profundamente. Então, esse texto, ele vinha com essa abordagem da mulher ser um tanque de guerra, da mulher aquela que atropela qualquer situação para proteger, né? Para proteger e salvaguardar a sua família, os seus filhos, né? A sua prole, o seu clã. E essa mulher que luta, que reivindica, ela também foi, ao longo da história da nossa existência, ela foi ultrapassando grandes muros, muralhas, né, que ela teve que romper dentro dela mesma para salvaguardar os seus direitos e o das suas também irmãs, né? Irmãs, parceiras de caminho, colegas, né? Família. E essa memória do tanque de guerra, isso dá para a gente dissertar muito dentro do olhar sistêmico. E eu me vi aí dentro, com os tantos anos e anos de luta onde eu fui atropelando e sendo atropelada, e sem pedir auxílio, e sem proclamar, né, que necessitava eu de algum auxílio. E assim foram muitas das minhas ancestrais, né, dentro do universo indígena, dentro do universo também, né, mestiço como um todo, porque nós no Brasil somos uma nação mestiça, uma nação multiétnica, pluricultural, né? Então nós carregamos na nossa ancestralidade muita memória de escravidão, de violências, de abusos e de silêncio, aonde não só a nossa língua foi impedida de expressar, né, como a nossa própria alma. Mas aí eu quero chegar num ponto nessa semana, né, tão rica sempre de debates e de reflexões. Eu quero trazer para nós esse olhar sistêmico que vem sendo para mim de grande valia e de grandes curas de mim. Porque eu escutei muito isso, né? Escutava isso do meu velho pai, que batia no peito e dizia: tem que ser forte, seja homem. Meu pai dizia muito isso para mim. E quantas de nós não ouvimos isso até hoje? E quantas de nós não fomos criadas dentro dessa base de que tem que ser homem, de que tem que ultrapassar, né? Ultrapassar sei lá o quê. E deixar de ser quem se é, e deixar de ocupar o seu próprio lugar, né? Para ser igual, né? No sentido de competir aí com essa igualdade também masculina. E nossa, isso vai longe, porque não tem sentido isso, tá? Não tem sentido essa competição. Nós, homens e mulheres, viemos da mesma matriz, do mesmo humus, da mesma terra, tá? E cada um de nós ocupa o seu lugar dentro da história, dentro do sistema, dentro da nossa família, dentro de nós mesmos. Eu sei que muitas mulheres ainda até hoje pegam na enxada. Eu sei que muitas mulheres ainda até hoje têm o seu rifle, a sua espingarda, o seu arco e flecha, e aí eu me incluo. Eu tenho meu arco e flecha. Mas toda a simbologia do arco e flecha, ela passa por uma releitura também desse feminino e desse masculino. Vocês sabiam? O arco não seria nada sem a flecha.
e a flecha não seria nada sem o arco. Então aí nós já passamos a esse olhar também sistêmico tribal, de grande ensinamento tribal, aonde homens e mulheres têm o seu lugar, o seu papel, a sua força-tarefa, a sua força ancestral. Então, o que eu quero mais ou menos traduzir em miúdos hoje, que é impossível, um assunto que não se encerra, né? É que eu, Liana, deixei de entrar nessa onda do campo do tanque de guerra, né? Do campo de guerra também e do tanque de guerra também. Por quê? Porque hoje eu estou certa de que lugar eu ocupo e que a minha força não é menor nem maior, ela é igual dentro do seu feminino e o homem dentro do seu masculino. E juntos nós podemos sim gerar o novo, gerar vida, né? Que é também uma das grandes bênçãos da união desse feminino e masculino, que é gestar, onde o homem fecunda esse ventre, né? Fecunda essa mulher, esse sagrado matrimônio, essa sagrada união, e juntos gestam, criam, né? Sendo que a mãe, ela gesta no seu ventre essa vida que foi concebida de dois, né? De um óvulo e de um espermatozoide, que fecundou esse óvulo e que fez florescer essa vida. Olha que coisa linda, né? Isso também é base de leitura ancestral dos nossos antepassados e também das nações originárias. Florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Tem uma música assim, né? Vai florescer, vai florescer. E essa matriz que floresce e que se multiplica e que nasce, cresce, fortalece e vai para o mundo, carrega no seu sistema a matriz do seu pai e da sua mãe. 50% do pai, 50% da mãe. 50% da força dos antigos, do sistema da sua mãe e do sistema do seu pai. Então, se nós começarmos a olhar sobre esse ponto de vista, daquilo que nós tomamos, nós não tomamos mais a dor, o sofrimento, a violência, o abuso, os tantos e tantos abusos de tantos graus, né? Nós tomamos todos os gêneros, não separamos aqui, né? Não separamos aqui os gêneros, as opções de cada um dentro da sua matriz, né? A sua forma de estar, de ser e estar no mundo, né? Nós compomos isso tudo com reconhecimento, com gratidão, e tomamos esta força de todas aquelas que vieram antes, né? Nós temos até uma oração muito bonita que vocês podem buscar aí na internet. Eu honro a menina que há em mim, eu honro a mulher que é minha mãe, eu honro a mulher que é minha avó, eu honro todas as mulheres em mim, né? Eu honro os homens, eu honro os pais, os avós, eu honro todos os homens que também pertencem ao meu clã, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô. E aqui não vem se conheceu, se não conheceu, se é adotivo, se é pai biológico, né? Simplesmente nós incluímos a todas e a todos como pertencentes. E quando a gente sobrevoa essa visão, né, de que todos pertencemos e de que todos carregamos o grande aprendizado de todas essas mulheres
todas essas mulheres russas, mulheres que brigaram lá, né? E nós estamos aí vivendo todo esse momento hoje, também na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, né? Nós estamos vivendo toda uma questão aí que também tem uma dinâmica de batalha, de guerra, de conflito, né? E aí tu pode dizer aí do outro lado, mas não é a mesma coisa, os interesses são outros. Pode até ser que sim, mas em essência, a história da humanidade, ela tem no seu registro, na sua memória ancestral, muitas e muitas batalhas, guerras terríveis. Nós não podemos esquecer disso, né? Nós não podemos esquecer da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, das revoluções, da nossa revolução aqui, Farroupilha, no Sul, né? Que durou 10 anos e que nós tivemos aí uma grande mulher também que se destacou, Anita Garibaldi. Então, todas essas memórias, todos esses registros, eles ocupam a nossa memória ancestral. Eles são transgeracionais. E nós, hoje, podemos sim dizer sim, nós pertencemos a esse clã de mulheres, a essa fortaleza feminina, mas uma fortaleza feminina que não precisa ser um tanque de guerra, que não precisa se autoflagelar, que não precisa se autotorturar, que não precisa se aprisionar na raiva, no medo, na culpa, no silêncio, né? No silêncio de tantas e tantas dores. Eu posso elencar aqui milhões de dados históricos para nós todas que carregamos toda uma memória em nós, né? Carregamos uma memória quando por aqui aportaram os exploradores, porque eu não uso mais o termo colonizadores, eu uso o termo exploradores. Então, dentro dessa questão de explorar, nós também temos aí um olhar sistêmico bem latente, que tem que ser muito bem observado, da questão da exploração, do saque, do abuso, da violência, do esquecimento, do abandono, da rejeição, né? Então tudo isso nos tem que ter servido, toda a dor de todas essas que passaram e que morreram queimadas, né? E que morreram sem sequer expressar a sua verdade, sem sequer poder se defender, né? Então, ao longo da história, em diferentes lugares do mundo, nós tivemos, né? Hoje nós temos aí muitas mulheres que ocupam o governo, que estão fazendo trabalhos dentro, né, desse reconhecimento, dentro da sua força feminina, nutridora, acolhedora, né, e de profunda criatividade. Nós criamos, nós cuidamos, nós gestamos dentro, né? Então, é importantíssimo que a gente valorize e respeite tudo isso, mas que a gente possa olhar para toda essa dor que ainda é vigente, que ainda está aí, e possa dizer para todas essas mulheres de antes, para todas essas mulheres espartanas, mulheres de Atenas, mulheres de Roma, mulheres do Egito, mulheres de tantas e tantas civilizações, grandes mulheres, grandes avós, aí no panteão, né, no panteão hindu, no Oriente, no Ocidente, dentro das bases das religiões, das crenças, grandes mulheres, grandes arquétipos, né, de mulheres divinas, de mulheres que transcenderam esse mundo, as tantas Madalenas, as tantas Sofias, as tantas mulheres de Abraão, de Jacó, as tantas mulheres, a Maria, mãe de Deus.
é toda essa força que a gente possa tomar no sentido de libertação, de sim, merecemos esse reconhecimento, de que sim, ó, chegou a cair um negócio aqui, depois eu pego, né? Mas eu me empolgo com isso porque isso tudo está em mim, isso tudo está em vocês, isso tudo está em nós. E está também na memória de todos os homens, né? E nós aqui não estamos fazendo uma distinção de sexos nem de gêneros. Nós estamos reconhecendo essas forças, essas consciências, essa memória ancestral, essa genética em nós, né? Das tantas mulheres, das mulheres de arco e flecha, das mulheres de lança, de tantas e tantas mulheres, das Amazonas, né? Eu não me cansaria de ficar aqui elencando, né? Elencando aqui Joana d'Arc, elencando outras tantas mulheres, Helena Petrovna Blavatsky, né? Dentro dos tratados teosóficos, dessa filosofia oculta, né? E dos segredos ocultos de toda a história da humanidade, mulheres que se vestiram de homens, né? E que adentraram templos secretos e que tiveram o dom, a bênção de mostrar que a questão da força do saber não está numa questão de sexo ou de gênero, mas sim que todos nós pertencemos e de que todos nós temos o nosso lugar e de que nós não precisamos brigar por esse lugar, de que nós não precisamos romper muros, né? Que nós podemos, na argumentação, na paz, na pacificação, no amor, na compaixão, na empatia, na resiliência, na assertividade, nós podemos sim mover montanhas com a nossa fé, com a nossa consciência, com essa força de todas elas que vieram antes e das que estão aí, nós todas que estamos aí, né? Então, uma Semana Internacional da Mulher que traz no seu bojo toda essa história das grandes revoluções por direitos, por merecimento a trabalho justo, né? Reconhecido, remunerado, ainda até hoje, ainda é uma batalha, ainda é algo que ainda nos confunde, ainda nos machuca. Eu vejo isso, e eu sei que vocês também veem, mas se nós pudermos fazer essa virada de chave, né, juntas e em cumplicidade feminina, nós reconhecermos que não há necessidade de tomar a dor de todas essas que já tomaram a dor, que já morreram em batalha e que já nos mostraram que é possível um novo olhar, que é possível um novo amanhecer, que é possível que todas nós tenhamos o nosso lugar, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no nosso trabalho, né? Que todas nós temos o nosso lugar. Então, nesse momento, a gente se visualiza, né? E visualiza todas essas que tiveram antes, e visualiza todas as que estão, e diz, sim, sim, nós merecemos o reconhecimento, nós merecemos o respeito, nós merecemos estar diante do mesmo palanque, olharmos em igualdade, nós merecemos as mesmas cadeiras no Senado, na Câmara, na Assembleia, nos governos. Hoje nós já vemos isso, mas ainda tem aí oculto um aprisionamento na dor, né? Um aprisionamento
nas classificações pejorativas, um aprisionamento que também compõe essa história de grande luta e também de grande silêncio, né? Um silêncio que muitas vezes atordoa, dói e causa males. Que nós sejamos todas felizes. Feliz Dia Internacional da Mulher.